Boa noite, igreja. Graça e paz. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui, você que está nos vendo, você que vem pela primeira vez, ou você já é de casa, vem de longe, sejam todos muito bem-vindos à nossa comunidade de fé, a Igreja Batista Monte Sião, um lugar que a gente ama, um lugar que a gente serve a Deus, um lugar que ama a palavra de Deus, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Abra sua Bíblia lá em Salmos 95, por favor. Salmos 95. Talvez poucos cultos começaram tão belo aqui em cima, não é verdade? Como este, que é especial. Culto especial, está maravilhoso, né? Olha lá, as avós já estão aí toda. Um culto muito especial, que lembraremos o nascimento do Cordeiro de Deus, enviado pelo Pai, em que a obediência se entregou, se esvaziou, tomou a forma de homem e morreu voluntariamente por nós. Celebraremos isso, lembrando que tudo que faremos aqui é para glorificar ao Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aquele que nos escolheu, aquele que pagou o preço em obediência e aquele que sela essa verdade em nossos corações, o Espírito Santo de Deus. Salmos 95 é um convite para adorarmos e diz assim: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos diante de sua face com louvores e celebremos com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremo-nos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Amém? Vamos ler como líamos antigamente, de maneira responsível. Leia o versículo ímpar, você lê os pares, pode ser? Na sua versão mesmo, fique à vontade, essa bagunça é boa. Vamos ler a palavra do Senhor na sua versão mesmo, ainda que as palavras sejam confundidas, trocadas, leremos a palavra do Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. A igreja. Porque o Senhor é Deus, grande Rei, grande acima de todos os deuses. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas são as mãos, e suas mãos formaram a terra seca. Porque ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha de suas mãos. Somos ovelhas dele, amém, irmãos? Passivos nessa obra da salvação, alvos dessa obra da salvação. Ele nos escolheu, nos amou, se entregou, e nós celebraremos isso como igreja, amém? Então, se você está disposto a isso, você feche seus olhos, diga ao Senhor palavras de adoração, palavras que celebrem a Ele, palavras de gratidão. Essa é uma noite de gratidão, uma noite de olhar aquilo que o Senhor é em nós, olhar aquilo que Ele tem feito, a sua obra salvífica, a sua cruz, o seu nascimento, e por tudo, pela obediência dEle, pela obediência do Filho, por se entregar, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para adorá-lo, para celebrarmos. Vinde, louvemos ao Senhor, vamos todos celebrar como igreja. Nós te louvamos, Deus.
ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Espírito Santo, a nossa adoração nesta noite, celebrando o envio, o nascimento de Jesus Cristo, que o levou à cruz como um destino ordenado pelo Pai, e como ovelha muda, tomou os pecados e as nossas chagas, morreu e ressuscitou, e um dia voltará para buscar a sua igreja. Este é o menino que um dia nasceu, enviado por Deus, o Filho de Deus, que da Virgem Maria nasceu, porque o milagre já estava ali. O milagre do Deus Todo-Poderoso se fazia presente no ventre daquela mulher, que obedeceu o chamado, criou o menino, que se tornou homem, Filho de Deus, morreu e ressuscitou. Vinde, louvemos e celebremos ao Deus que está vivo entre nós, ao Deus que vive eternamente, e celebraremos até que Ele venha buscar a sua igreja, celebraremos até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Ó vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados, a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor. Em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. No céu adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor.
Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. diga isso. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. E Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. Diga. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E um dia ele virá. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos der. O profeta Isaías profetizou. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar.
como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna de graça. Um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos e família, muitos irmãos. Jesus, Ele pagou o preço. Fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor. Jesus Cristo será sempre minha canção. Cordeiro, yeah, yeah.
a nossa canção. Vamos dizer bem forte que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande, grande, grande é o Senhor e muito digno de a cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande
Rei que vive está. Toda a honra e toda a glória é ao Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sente seu lugar, meu irmão. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem Maria conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Também saiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada no manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Diziam os pastores uns para os outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Um menino
Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Hoje brilha forte entre nós a estrela da manhã, resplandecente sua luz brilhou em minhas trevas, resplandecente sua luz brilhou em minhas trevas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Tá funcionando? Tá funcionando? Joelhos se dobram, bocas confessam, reis se ajoelham, o céu festeja, paz na terra a todos os homens, glórias a Deus das maiores alturas. Joelhos se dobram, bocas confessam, reis se ajoelham, o céu festeja, paz na terra a todos os homens, glórias a Deus das maiores alturas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Paz na terra a todos os homens, glórias a Deus. Hoje nasceu em Belém os homens, glórias a Deus. Hoje nasceu em Belém os homens, glórias a Deus. Hoje nasceu em Belém todos os homens, glórias a Deus. Hoje nasceu em Belém. Eu falei Belém. Hoje nasceu em. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje é uma noite mais do que especial, né? E eu me sinto muito honrada de estar aqui essa noite. Um grande privilégio e uma grande responsabilidade também, né? O Senhor colocou no meu coração para que a gente falasse uma coisa que muitas vezes a gente não tem o hábito de falar num culto de Natal, né? E o Senhor colocou no meu coração muito forte que nós deveríamos falar sobre gratidão. E a gente vai conversar um pouco aqui, e a gente vai ver que até pelo histórico nosso, a gente é ensinado a pedir, a gente ensina as crianças a fazerem listas, né? Escreverem cartinhas para conseguirem os seus presentes aí. Mas essa noite, o meu objetivo é que a gente saia daqui com o coração grato por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Amém? Então, nós vamos seguir nessa linha, tá bom? Eu não sei você, mas eu particularmente sempre amei essa data. O Natal, para mim, é uma data muito especial. E eu tenho boas lembranças de Natal. Lembrei aqui, até anotei que quando eu era criança, meu avô colocava uma lona cobrindo a garagem, assim, ó, para que ninguém visse a nossa festa dentro da garagem. E isso eu tinha bem menos de 10 anos, e olha como alguns detalhes marcam, né? E aquilo cria uma memória afetiva mesmo sobre aquela festa. E eu lembrei das mulheres fazendo sempre os mesmos pratos, né? A tradição de ser sempre as mesmas comidas, mas sempre a alegria desse preparo. Lembrei de coisas até assim, bobas, de, por exemplo, eu nunca gostei muito de nozes, mas eu amava quebrar as nozes naquela porta. Fechava a porta, quebrava as nozes, e o ano inteiro a porta ficava estourada por causa de quebrar as nozes lá. Mas aquilo fazia parte de uma tradição, aquilo fazia parte da nossa cultura de Natal. E tantos anos depois, quando eu penso em Natal, essas recordações aquecem o coração e é tão gostoso, né? Só que a gente às vezes esquece o verdadeiro motivo do Natal. E hoje nós falamos muito aqui sobre esse motivo. O verdadeiro motivo do Natal é que alguém tão precioso, né, se deu como um presente para que hoje a gente tivesse uma vida abundante, a partir da vinda de alguém que se fez homem, para que a gente pudesse ter esse Natal, né? A palavra Natal, ela deriva do verbo nascer. Então, é isso que nós vamos pensar aqui, que a partir do nascimento de alguém tão especial, hoje nós podemos ter vida, podemos ter esperança de um futuro, né, que está reservado para nós. Então, Jesus é o centro da nossa festa hoje. E só por isso, o motivo de alegria e gratidão, né, de sermos escolhidos por Ele, por sermos alvos desse amor. Como eu falei, Dona Maria, nós vamos falar sobre gratidão. E gratidão é a qualidade de reconhecer e de valorizar os presentes recebidos. Esse é o significado de gratidão. É reconhecer e valorizar os presentes recebidos. E eu escolhi, para que a gente meditasse aqui, um texto muito conhecido, que vai falar sobre a cura dos 10 leprosos, e a gente vai refletir sobre gratidão a partir desse texto. Vou te convidar a abrir a Bíblia comigo, Lucas 17. Nós vamos ler dos versículos 11 até o 19. Amém? Os irmãos acharam? Lucas 17, a minha versão diz o seguinte:
E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Essa é a palavra do Senhor, que nós vamos estudar um pouquinho sobre ela e aprender com ela, né? Esse texto fala para a gente sobre um percurso que Jesus estava fazendo. Então, ele estava saindo de um lugar e indo para outro, e existiam algumas rotas possíveis, mas Jesus preferiu fazer aquele caminho. E aquele caminho não era um caminho que as pessoas naturalmente escolheriam. Naquela época, essa enfermidade, que era a lepra, era vista com maus olhos. Então, quando eles tinham esse tipo de enfermidade, os próprios parentes levavam esses enfermos para um lugar longe. Primeiro, porque era uma doença que era contagiosa. E depois, porque ela era vista como uma maldição. Então, se você tem essa doença, tem alguma coisa errada com você, vai bem longe e morre com ela. A gente não quer mais saber de você. Então, era como se fosse uma aldeia cheia de pessoas com esse tipo de enfermidade. Você pode pensar comigo, que tristeza, que ambiente mais pesado que era, né? Pessoas já sem famílias, entregues aí à sua doença, esperando a morte. Essa era a realidade dessas pessoas. Eles eram considerados impuros, então não podiam chegar a uma certa distância das pessoas que não tinham essa enfermidade. Mas o nosso mestre foi por essa rota duvidosa e encontrou essas pessoas. E a primeira coisa que eu coloquei aqui é que pedir, suplicar, é uma coisa natural do ser humano. Naquele momento, quando eles viram Jesus se aproximar, eles não tiveram dúvidas, eles não tiveram vergonha, eles não tiveram nenhum tipo de cuidado. Eles gritaram. O texto diz que eles gritaram e levantaram a voz de uma maneira que fosse bem audível para todo mundo. E eles gritaram: Mestre, salva-nos, livra-nos, já reconhecendo que Jesus teria poder para tal coisa, né? Então, a primeira coisa que eu pensei aqui é que pedir é algo natural. Quantas vezes nós somos muito bons em pedir, né? Se eu falasse aqui, vamos fazer uma lista de coisas que a gente gostaria que o nosso Deus providenciasse, rapidamente a gente tem algumas coisas, né? Agora, se eu falasse, vamos fazer, então, uma lista de coisas que nós podemos fazer para o bem do próximo, aí a gente já pensa um pouco melhor. Se eu falasse, vamos fazer uma lista de coisas que você é grato, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente tem um ou outro frases que a gente já espera que aconteça, né? Mas eu acho interessante aqui que, quando é para pedir, a gente é bem mais audacioso do que quando é para agradecer. A segunda coisa que eu pensei é que nós somos ensinados a pedir, desde criança.
E Mateus 7,7 nos ensinam isso. Peçam e será dado. É o tipo de versículo que a gente gosta. Inclusive de incentivar o irmão. Está na palavra do Senhor, ele pede, pode pedir, o Senhor vai fazer. E é verdade, né? O nosso Deus nos ensina isso também, né? Mas eu pensei que a ingratidão, ela faz parte da nossa essência. Eu dei uma aula sobre gratidão em novembro, lá nos jovens, e aí eu contei uma história para eles, eles ficaram um pouco chocados. Vou contar para vocês. Eu sou professora, né, tenho um 3º ano, e na semana do Dia das Crianças, eu comprei bala para eles, um pacote de bala. E aí, eu toda feliz, me achando a melhor professora do mundo, fiz 1001 combinados, eles cumpriram o combinado, então no final da aula eu fui dar bala para eles. E aí comecei a dar bala para eles, dei toda uma fileira. Quando eu estava na 2ª fileira, entreguei para a menina, ela falou, eu não gosto dessa bala. Eu falei, você não gosta? Espera aí, passei recolhendo a bala de todo mundo. Passei recolhendo, e ali foi um momento que eles aprenderam a serem gratos. E aí, eles ficaram com um olhão para mim. Verdade, eu fiz essa maldade. Mas sabe por quê? A gente tem que ensinar gratidão. Gratidão é algo que a gente vai ter que aprender. E como é feio, como é falta de educação ser ingrato. Aí eu fiz o maior discurso para eles. Vou tentar mais uma vez. Passei dando bala. Imagina. Obrigado, Dani. Obrigada. Né? E o medo de ficar sem bala depois, não é? Até folhinha de atividade eles agradeciam depois, né? Aprenderam. Mas é interessante como a gente precisa ensinar gratidão, inclusive para os nossos filhos. É grande a nossa responsabilidade de ensinar gratidão. E às vezes não é possível ter tudo o que eles queriam, não é? Às vezes alguém dá um presente dentro daquela possibilidade que ele pode dar. Imagina a nossa cara, que feiura, se ele falar, eu não gosto dessa bala. Não é? Então, que a gente aprenda, inclusive, a ser grato, para que os nossos filhos também vejam em nós essa qualidade. Né? E um outro parênteses que eu queria falar sobre a gratidão é que a gratidão sempre esteve presente. Sabe, eu me lembrei dos primórdios mesmo. Lembrei da história de Adão e Eva, lá no paraíso. Eles receberam um presente, quase que completo, não é? O Senhor Deus falava com eles todos os dias, deu para eles autoridade. Você vai fazer tal coisa, você vai ter autoridade sobre os animais, você pode fazer tal coisa, você tem autoridade sobre a natureza. Só tem um detalhe, só tem uma árvore que essa você não pode tocar. E ali eu percebo mais do que uma desobediência. Ali a gente vê claramente uma ingratidão. Porque, assim, eu tenho tudo, quase tudo. Essa é a nossa natureza, a gente quer, inclusive, aquilo que não nos pertence. Aquilo que é do outro. Muitas vezes a gente olha com um olhar, aquilo lá é melhor do que o que eu tenho. Olha, eu acho que se eu tivesse aquilo lá, isso também é ingratidão. Isso também é uma feiura. E eu fico pensando, se o nosso Deus fizesse o que eu fiz com as balas das crianças, a gente teria ainda menos coisas do que a gente tem hoje. Se o nosso Deus resolvesse nos ensinar, você não gostou dessa bala? Então, espera aí. Aí a gente aprenderia
a ser grato de uma maneira um pouco mais dolorosa, não é verdade? Então, nós devemos aprender que gratidão é ser grato por aquilo que eu tenho, e ingratidão também é querer e cobiçar o que eu não tenho. Tudo bem até aqui? Bom, vamos voltar ao texto. No versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Eu gosto dessa proporção, né? 10 foram curados e apenas um voltou. Isso já mostra para a gente, Landerson, a dificuldade que nós temos em ser gratos. Não é? Parece que algumas coisas acontecem na nossa vida e, ao invés da gente agradecer, a gente acha que é merecedor daquela graça. Fico pensando, esses 9 que não voltaram, lembra o que a gente conversou aqui um pouquinho de como que era a vida deles? Era uma coisa triste, estavam, né, assim, já com uma sentença. E aí são curados e parece que assim, fez mais que obrigação. Deixa eu curtir minha vida aqui. Apenas um voltou. E eu acho que isso acende um alerta muito forte para a gente. Que a gente não seja esses 9 que não voltaram, não é? Que perigo que é, que fácil que é ser ingrato. Que fácil, é muito mais natural, não é? Agora, no versículo 15, eu pensei aqui que a gratidão, ela nos aproxima de Deus. Quando ele percebeu que ele estava são, ele voltou e teve a oportunidade de mais um momento com Jesus. E um momento exclusivo, Dona Maria. Os outros 9 não tiveram esse privilégio. Então, se eu posso dizer que a gratidão nos aproxima de Deus, o contrário também é verdadeiro. A ingratidão nos separa de Deus. E eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. A gratidão é mais do que um sentimento. Ela é uma ação, né? Ela deve ser externada. Que privilégio poder mostrar para os outros o quão grato eu sou pelas coisas. Porque além dessa ação me aproximar de Deus, ela serve de testemunho, não é? Então, quando a gente é grato, quando a gente compartilha os bens que o nosso Senhor faz para a gente tem a oportunidade de testemunhar do que Ele faz. E foi isso que esse ex-leproso fez. Ele já estava curado, mas ele veio, e o texto fala aqui para a gente que ele caiu aos pés, né, com o rosto em terra, e dava graças a Deus. E é isso que a gente tem que aprender com esse samaritano. E eu gosto também desse detalhe, que Jesus fez, a pessoa que escreveu esse texto fez questão de dizer o que voltou era samaritano. O que voltou era samaritano. Por que será que tem esse detalhe explícito no texto, né? É para dizer que nós temos sim que ser diferentes, nós temos que ser gratos. Nós temos que ser gratos e nós temos que dar créditos àquele que faz as boas obras. Não é? Então, é sim, a Dani, aquela que vai na igreja? Vai na igreja, serve um Deus que é vivo e glorifica o Deus nas pequenas, nas médias e nas coisas impossíveis que Ele faz. Que a gente consiga ser grato e que a gente não faça isso apenas no nosso íntimo. Obrigada, Senhor. Mas que as pessoas saibam que você é grato. É importante que a gente fale as coisas que o Senhor fez por nós, às vezes pequenas, mas das pequenas coisas são tão importantes no nosso dia a dia. A quinta coisa que eu pensei é que a gratidão,
ela não é egocêntrica. Quando eu percebo que as coisas acontecem comigo, mas que acontecem pela graça do Senhor, isso é tão importante. A gratidão não é egoísta. E aqui eu pensei que a gente pode treinar gratidão nas pequenas coisas, né? Agradecer pelos pequenos serviços, reconhecer o bem que o outro faz. Já falei que eu sou professora, mas sabe uma ação cotidiana? Vou almoçar com eles no refeitório e fico observando. Eles passam para pegar a comida e, normalmente, eles nem olham no rosto das tias que estão servindo a comida. É assim, ó. E algumas vezes eu fico lá e falo, agradece. Eles olham para mim, tipo, agradecer o quê? Tipo, a obrigação deles. Ela faz aí a obrigação delas. E a gente é assim, muitas vezes. As pessoas estão nos servindo e a gente parece que... né? Começa a agradecer nas pequenas coisas. Vamos mudar o nosso olhar para algumas coisas. Vai abastecer o carro, custa o quê? Falar bom dia? Tudo bem? Põe tal coisa para mim? Obrigado. Coisas que a gente pode melhorar. E nessas pequenas coisas, acreditem, nós vamos estar glorificando o nome do nosso Senhor. Nós estaremos testemunhando que somos diferentes, né? Esses dias, a Rejane me salva toda semana, vai lá em casa. E no final de semana do acampamento, vocês fazem ideia que eu não fiquei em casa, cheguei cheia de mala, né, para lavar. Na segunda-feira, ela vai de segunda, graças a Deus. E como segunda é um dia bom, lá em casa é um dia bom, a segunda-feira. Fico ansiosa pela segunda-feira. E eu saí para trabalhar e deixei a roupa para lavar dentro de um cesto. Quando eu cheguei, a roupa estava toda no varal, toda. Ela não tinha obrigação nenhuma. Rosa, quando eu cheguei, e aquele dia eu trabalhei 2 períodos, eu cheguei quase 7 horas da noite em casa. Quando eu cheguei e vi as minhas roupas no varal, eu comecei a chorar, de verdade, chorar. Porque parecia assim, mandei mensagem para a Rejane na hora. Rejane, eu estou me sentindo abraçada, porque o que você fez me salvou. Foi, irmãos, uma alegria. E acreditem, ela ficou toda contente com o meu recado. E ela faz muitas coisas para mim. Né, Rejane? Não custa nada sermos agradecidos, nada. Acreditem, quando a gente é educado com alguém, as pessoas estão notando que você é diferente, e aquilo volta para você, volta mesmo. Não é? É tão gostoso a gente reconhecer isso e aprender isso. Então, que a gente consiga, né, reconhecer o bem que o outro faz e praticar a gratidão, certo? No final do ano, não custa nada você mandar um bombom para a professora que cuidou do seu filho o ano inteiro, né? Não custa nada, gente. Manda um bombom para ela, né? Manda um cartãozinho de obrigada, você vai para o céu, né? Uma coisa assim, bem, bem simples, bem, né? Mas não custa, né? Os pequenos detalhes que a gente pode melhorar. E o que eu mais gosto está no versículo 19. Eu já estou encerrando, viu, Marida? No versículo 19 diz o seguinte: e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa parte é muito incrível. Sabe por quê? A gratidão, ela antecede o milagre. Porque assim, ele já tinha sido curado, mas o verdadeiro milagre dessa história é que ele foi salvo. E ele só foi salvo porque ele foi grato.
Percebam como é um ciclo e como é precioso quando a gente aprende a ser grato. E eu me lembrei de algumas vezes em que Jesus nos ensinou sobre gratidão, Rosa. Na multiplicação dos pães e dos peixes, ainda não havia comida suficiente para todos, mas o Senhor Jesus agradeceu pelo pouco. Ele agradeceu pelo que ele tinha, e quando ele agradeceu, todos comeram e soberjou e levou embora, e foi uma bênção, não é? Depois, quando a gente vai na história da ressurreição de Lázaro, quando ele fala, bom, então tira a pedra, e a irmã fala, não vai dar certo, já tem 4 dias. A oração de Jesus, eu acho que a gente podia até abrir esse versículo, vamos abrir João 11. João 11, 41. Diz assim, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Foi antes do milagre, foi antes da gente ver o morto ressuscitando. Mas Jesus nos ensinando aqui, antes de mais nada, Senhor, Pai, obrigado. Obrigada pelo que o Senhor vai fazer. As pessoas vão ver o que o Senhor vai fazer e eu já te louvo pelo que o Senhor vai fazer. Que a gente aprenda a dar graças. No meio do caminho, no meio do processo, que a gente aprenda a dar graças. Porque a gratidão antecede o milagre. Glória a Deus. Por fim, embora cultivar esse hábito de agradecer possa parecer mais uma tarefa para a gente, pode parecer mais uma coisa que a gente vai ter que melhorar, vai ter mais uma coisa que a gente vai ter que investir, mais uma coisa que a gente vai precisar de ajuda do Espírito Santo, a gente vai precisar, mas acredite, são muitos benefícios que essa prática nos trará. São muitos benefícios, vai valer a pena, né? E eu fiquei pensando aqui em alguns salmos, e se a gente for ler alguns salmos, é impressionante como os salmistas fazem força para demonstrar gratidão. E por que eu digo que fazem força? Porque os salmos parece que repetem toda hora assim, bendize a minha alma, ó Senhor. Bendize a minha alma. É como se estivesse falando, olha, não é fácil, mas agradeça, faça força para isso. Bendize a minha alma, Senhor, faça isso. Como se estivesse que nos lembrando do quão difícil é, mas do quão importante também é, né? Nos mostrando que não é tão natural, mas que é importante. E o rei Salomão, em Provérbios 3, 6, nos ensina, né? A gente conhece a história de Salomão, e quando ele pediu alguma coisa, ele pediu sabedoria. E aí, quando ele escreveu os livros, ele deixou um pouco dessa sabedoria para a gente, não é? E ele nos ensina o seguinte, vamos abrir em Provérbios 3, 6. É o último versículo que eu vou ler. Provérbios 3, 6. A minha versão diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, Salomão nos ensinando, olhem, tudo o que for acontecendo, reconhece, vem dele. Reconhece, é por meio dele. Para de achar que as coisas que estão acontecendo é porque você é boa, ou porque você fez isso, ou porque você fez aquilo. Só reconheça da onde está vindo isso, vem dele. Vem dele que a gente aprenda a ser grato. E nesse dia, num culto de Natal, o meu convite é para que a gente não peça nada. Dani, é contraditório? É.
Mas nesse culto especial de Natal, nós vamos apenas agradecer. Nós vamos fazer esse exercício de dar graças àquele que é merecedor. Amém? Nós vamos dar graças por Jesus ter vindo em carne. Nós vamos dar graças por Ele sempre estar presente. Nós vamos dar graças pelo amor e pela graça dEle ter nos alcançado. Nós temos muitas razões para sermos gratos. E nessa noite o meu convite é que a gente faça isso. Que a gente seja grato àquele que é merecedor de todas as coisas. Amém? Deus abençoe e que vocês estejam sempre aí, essa lição, né, de ser grato. O Senhor tem grandes coisas para nós, Ele tem, e nós estamos alegres pelas coisas que Ele faz, fez e certamente fará em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Um motivo de gratidão ao Senhor nessa noite. Nós podemos celebrar o Senhor nessa noite com uma linda salva de palmas, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava a eles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não é de modo nenhum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo a Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto seria o tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que vinha do Oriente os precedia, até chegando, parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes as suas ofertas, a saber, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Esse é o relato daquele momento em que nós estamos hoje celebrando o dia da natividade de Jesus. Quero pedir sua atenção mais alguns minutos, tá? Pedir também que você se acomode com seus filhos aí, para eles participarem com a gente. Mas nós acabamos de ler isso que nós estamos celebrando aqui nessa noite. E eu não sei se você sabe, mas quanto mais você se afasta do ponto inicial de alguma coisa, menos a sua visão é clara a respeito daquilo. Quanto mais longe você está, se você sai em viagem e você sai por uma rua e seus familiares ficam ali na frente da sua casa, conforme você vai se afastando, você vai vendo que aquele ponto inicial de onde você saiu, ele começa a perder o foco, a ficar borrado, você vira uma esquina, você vira outra, pega uma rodovia, e o fato é que quanto mais você se afasta do ponto inicial, menos clareza daquele lugar de onde você saiu você tem. Hoje nós estamos, pelos nossos calendários, há 2024 anos do ponto inicial do nascimento de Jesus. E isso faz com que nós, até mesmo nós, cristãos, servos de Deus,
A cada ano que passa, mais longe do ponto inicial, pode acontecer nos nossos corações de nós começarmos a perder o foco sobre o que é importante no dia da natividade do nosso Senhor. Parece que os presentes, as festividades, a comida, a roupa nova, parece que as coisas que são lícitas, porque tudo isso é lícito e você merece, substituíram as boas notícias do Evangelho. Essa que você recebeu agora, nesse pequeno pedacinho de papel, é como se fosse uma primeira página de um jornal dizendo aquilo que aconteceu naquele momento. A isso nós chamamos o Evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus. E nessa noite, como palavra pastoral que eu queria deixar a vocês essa noite é: aqueles reis, eles viram a estrela de Jesus no Oriente, na Babilônia, na Pérsia e nas regiões onde o cristianismo não era comum. Esses homens, eles conheciam a profecia, eles não eram reis, eles eram sábios. Provavelmente eles ouviram falar de Jesus quando os judeus ficaram cativos na Babilônia e na Pérsia por séculos, e aprenderam das profecias que uma estrela brilharia e guiaria aquele povo aonde o Salvador havia de nascer. E eles dizem: vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Meus irmãos, Deus nessa noite nos reúne como igreja para adorá-lo. Nós não nos reunimos aqui nessa noite para ver os nossos filhos lindos, maravilhosos, simplesmente nós reunimos aqui para adorar ao nosso Deus junto com os nossos filhos. Nós não os vestimos de pastores, não os vestimos de camponeses, de reis, de Maria, de José, para encenarmos um teatro. Nós fazemos isso para adorar o nosso Rei que nasceu há 2024 anos. Não haveria sentido de nós nos reunirmos aqui num templo, mal acomodados, digamos assim, às vezes passando calor, às vezes com algum outro incômodo, se não fosse Jesus haver nascido naquele dia. E como os reis, ou como os sábios, nós estamos aqui nessa noite para adorar ao nosso Deus. Então, Natal, no final de tudo, é um povo adorando o seu Rei. É um povo adorando aquele que nasceu como criança, cresceu como homem, pregado numa cruz, mas ressuscitou para ser o meu Salvador e o seu Salvador. E é tão interessante isso, nós olharmos para o ponto inicial e vermos as referências e o foco do ponto inicial que aqueles 3 sábios tinham. A Bíblia diz que eles chegaram, adoraram a Deus, abriram seus tesouros e ofereceram aquilo que eles tinham de melhor para o Senhor. E nós nessa noite, o que viemos fazer aqui? O que nós viemos entregar ao nosso Senhor? Se aqueles sábios, eles abriram seus tesouros e entregaram tudo que eles tinham de melhor, também nós nessa noite somos convidados a olhar para o ponto inicial do nascimento de Jesus e focar no que é importante de verdade, porque Natal é a nossa adoração reverente ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que eles não só adoraram, mas que eles se prostraram, que eles se ajoelharam, e eles eram sábios famosos na sua terra, mas se ajoelharam para um menino nascido numa manjedoura, porque eles sabiam que naquela manjedoura não estava simplesmente o menino, mas estava aquele de que o profeta Isaías havia profetizado, dizendo que ele seria o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, e que o governo estaria sobre ele. Meus irmãos, será que nessa noite nós estamos adorando reverentemente o nosso Deus? E reverência nada tem a ver com silêncio, porque num momento de júbilo, de exaltação, de grito, de palmas, de alegria, nós também estamos adorando reverentemente ao nosso Deus. Eles se humilham, eles se ajoelham, eles se prostam, e isso nada tem a ver com diminuição, mas com reverência. Queridos, que quando no dia 25 de dezembro você estiver comendo com a sua família, que no seu coração haja um lugar
para se ajoelhar na presença do Senhor e para reconhecer que não é a sua mesa farta, mas é o pão que desceu do céu, que alimenta as nossas vidas. Então Natal é uma adoração reverente, Natal é nós entregarmos o que nós temos de mais valor ao Senhor. A Bíblia diz que eles não foram a Jesus pedir nada, e olhando as nossas igrejas e o nosso cristianismo de hoje em dia, parece que nós vamos a Jesus apenas para pedir algo a Ele. Os magos, os sábios, eles nos ensinam que eles vão a Jesus para entregar tudo que eles têm. Meus irmãos, Natal também é nós entregarmos tudo que nós temos ao nosso Deus. É você entregar sua vida, é você entregar o seu louvor, é você entregar tudo que você tem, é você entregar as suas riquezas, para que o nome de Jesus seja glorificado. A Bíblia diz, eles abriram os seus tesouros e entregaram ouro para o Rei dos Reis. E nós, meus irmãos, estamos entregando ao Senhor algo que nos custe? Será que nesse Natal nós poderíamos fazer uma análise da nossa consciência, perguntando se nós temos entregado em forma de dinheiro para que a obra do Senhor continue, as nossas riquezas, ou nós temos guardado tudo aquilo que por gratidão, por bondade do Senhor Ele tem nos dado, e nós temos retido. Irmãos, hoje eu recebi um vídeo da irmã Nilza, lá da Bahia. Nós vamos editar e vou mandar esse vídeo para vocês verem o que alguns reais em produtos dentro de uma caixinha com uma Bíblia pode transformar o coração das pessoas. Isso porque algumas pessoas decidiram abrir mão de um pouco de dinheiro que elas tinham para fazer uma oferta missionária. Natal é nós entregarmos ao Senhor tudo o que nós temos, inclusive as nossas riquezas, inclusive o nosso ouro, inclusive o nosso carro, que nós oramos dizendo, Senhor, eu consagro a Ti esse carro, mas nós nunca usamos o nosso carro, nem sequer para dar uma carona a uma pessoa que necessita de uma carona, para levar alguém da igreja que precise ir para um hospital e não tem uma condução. Que nós nessa noite, meus irmãos, ao sairmos daqui, nós pensemos se nós estamos oferecendo as nossas riquezas ao Senhor. Esses homens também, eles abriram os seus tesouros e tiraram dali ouro e tiraram também incenso. Incenso nos povos antigos e até hoje está muito ligado à devoção. Eu não sei se você sabe, mas algumas pessoas vão a alguma casa religiosa e compram um incenso, e eles acendem aquele incenso para meditar, para sintonizar a sua alma com as coisas celestes, e assim foi na eternidade toda, em todo o tempo da história, e também nos tempos bíblicos. Quando nós olhamos para a Bíblia, o salmista Davi diz no Salmo 141, que suba a minha oração a Ti, Senhor, como um incenso suave. Quando nós olhamos lá para Apocalipse, a Bíblia diz que a oração dos santos, ela sobe como um aroma, como um incenso suave que chega às narinas de Deus. Eles ofereceram uma adoração reverente, eles ofereceram as suas riquezas, eles ofereceram a sua devoção. Eles reconheceram aquele homem como alguém que não era simplesmente humano, mas que era um Deus salvando o seu povo. Será que nós temos sido devotos? Será que nós temos sido nos curvado e oferecido a nossa devoção ao Senhor? Será que temos nos lembrado do Senhor em todos os momentos da nossa vida, o adorando em espírito e em verdade? Que a nossa devoção, ela seja como uma fumaça que sobe às narinas de Deus para o agradar, e que nessa noite o Senhor tenha aspirado uma fumaça agradável que tenha subido aqui do nosso culto, e o Senhor tenha se alegrado com o nosso culto. E a última coisa, a Bíblia diz que eles ofereceram ouro, incenso e mirra. A mirra foi a terceira coisa que eles ofereceram. E é tão interessante a gente estudar sobre essas coisas, né? A mirra, ela é um líquido
que só é retirado de uma árvore em determinados lugares de Israel. E essa árvore, ela precisa ser golpeada, ela precisa ser cortada, ela precisa ser macetada a sua casca, para que ela comece a jorrar aquilo que tem de dentro dela. Olha que interessante que a Bíblia diz, o profeta Isaías dizendo, no capítulo 53, verso 5, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando aquela mirra é tirada daquela árvore, ela serve como um bálsamo de cura, ela serve para se colocar sobre os doentes, sobre as chagas daqueles que são leprosos, sobre as ligaduras daqueles que quebraram algum osso, e aquela mirra, retirado daquela árvore que foi ferida, cura a pessoa que está enferma. Meus irmãos, se eles deram a sua devoção, se eles deram a sua riqueza, se eles renderam adoração ao Senhor, em último lugar eu quero dizer que Natal é um lugar onde nós podemos colocar as nossas dores. O Natal é uma pessoa, e sobre essa pessoa que foi ferida e humilhada por mim e por você, nós podemos levar a Ele todas as nossas dores. Sabe por quê? Porque a mirra que sai dele cura o meu coração e cura o seu coração. Ele cura as nossas dores, as suas pisaduras nos fazem ser sarados, mas nós podemos levar a Ele todas as nossas dores, todas as nossas dores. Nessa noite eu quero convidar você a entregar suas dores ao Senhor, que nesse Natal você se lembre que você tem um médico, que nesse Natal você se lembre que você tem um Deus que cura, que sara você e sara todas as suas enfermidades. Que essa noite você possa provar dessa mirra, que você possa pegar essa mirra e aplicar no seu passado que te dói, no seu futuro que traz incerteza, e ter a certeza que pelas pisaduras deles nós fomos curados. Natal é isso. Natal é Jesus. Natal é nós estarmos reverentemente prostrados, dizendo ao Senhor, dizendo do nosso amor ao Senhor, e dizendo uns para os outros: ó, vinde e adoremos, porque em Belém nasceu o nosso Salvador. Vamos dar uma salva de palmas para Ele, irmãos? Glória a Deus. Trago boas notícias de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. O menino Deus
Se você veio pela primeira vez numa igreja evangélica, ou então não entende muito bem quem é esse Jesus, nos colocamos à disposição, como o pastor apresentou aqui, para que no final desse culto você venha conversar com a gente, e entregar a sua vida e conhecer esse caminho que Ele propõe a nós. Amém? E juntos caminharemos, juntos estaremos, e queremos ser irmão, queremos ser auxílio, queremos ser igreja, para que esse suporte a sua vida. Amém? Vamos colocar em pé, vamos celebrar juntos. Ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados, a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor. Em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor.
graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem derrama paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa semana e um feliz Natal, que é Ele, é sobre Ele. Amém. Deus abençoe.